Olá, tudo bem? Vamos partir para mais um outro estudo. Esse assunto é muito importante para nós. Eu tirei um pouquinho da sequência que a gente vinha vindo, porque acho importante a gente entender um pouco mais sobre a oração e sobre fé. Porque para a gente orar, a gente tem que ter fé. Orar para quem? Para Deus. Eu tenho que ter fé em Deus, tem que conhecer um pouco mais de Deus. Eu vou compartilhar aqui agora os slides, para que a gente possa entender esse assunto bem entendido. Um minutinho, vamos lá posicionar primeiro. Chegando, pronto. Então, esse vai ser o nosso assunto de hoje, oração e fé. Nesse assunto, a gente podia pensar assim, por exemplo, as pessoas gastam muito tempo numa conversa no celular. Ontem, minha esposa fez uma ligação para as irmãs dela, são em quatro irmãs, né? E fizeram uma videoconferência e ficaram aí quase 2 horas conversando. A gente sempre tem muita coisa para falar entre nós, né? Contar da nossa vida, dos nossos problemas, das alegrias, das tristezas, né? E, então, da mesma forma que nós conversamos entre nós temos que aprender a conversar com Deus. Por quê? Porque por meio da oração nós podemos conversar com Deus a qualquer momento do dia sem custo nenhum. Não precisa de WhatsApp, não precisa de videoconferência, nada. É só você, quero conversar com Deus, começar a conversar e Ele está atento nos ouvindo. Ele nunca está ocupado, nunca vai dar sinal de ocupado, porque Ele está sempre atento, né? E Ele, inclusive, está esperando as nossas orações para nos ouvir, à medida da real necessidade, e também atender os nossos pedidos. E é claro que Ele espera com isso também nós sejamos gratos a Ele, né? Também gastemos tempo para agradecer a Deus pela vida, não só para pedir, mas principalmente para agradecer. Aliás, na oração é bom primeiro a gente aprender a agradecer a Deus pelo que Ele fez até aqui, só pelo fato de estar nos livrando do coronavírus e de outros problemas, né, que muita gente está enfrentando, já é um motivo de gratidão, né? Então, juntamente com a oração, temos que ter fé e confiança em Deus, né? Como nosso amigo, como sabendo, tendo certeza que Ele vai nos ouvir e que vai nos ajudar, não necessariamente no tempo que nós queremos, mas Ele vai nos ajudar, com certeza vai. Vamos orar, então? Começar pela oração, né? Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer pelos teus cuidados, pela tua proteção, por tudo aquilo que tens feito na nossa vida. Pedimos que agora o teu Santo Espírito seja conosco nesse estudo que vamos fazer, para que possamos compreender mais sobre como conversar contigo, como orar e também sobre fé. Nós necessitamos ter fé, porque se não confiarmos em ti, se não acreditarmos em ti, as nossas orações são em vão. Então, por favor, nos ajude a compreender bem este assunto e também que o teu Santo Espírito ajuda-nos a colocar em prática, para que nós possamos gastar tempo conversando contigo. Nós te pedimos as tuas bênçãos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá para o nosso estudo. Como que nós nos comunicamos com Deus? Então vamos lá, Daniel 9:3. Livro de Daniel, capítulo 9, versículo 3. Daniel 9, versículo 3. A minha Bíblia diz o seguinte: e eu dirigi o meu rosto, quem está falando aqui é Daniel, né? E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas. Dirigi o meu rosto ao Senhor. O judeu ele tinha o hábito de, ele já sabia em que posição estava o templo, né? Em que posição que era o templo com relação ao ponto onde eles estavam. Então eles sempre faziam as orações deles dirigidas para o templo, porque eles tinham certeza que Deus estaria ali no templo, mas na realidade Deus também está ao nosso lado. Ele ouve as nossas orações. Mas é uma forma de orar, né? Orar. Então ele diz aqui: eu dirigi meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco de cinza. Jejum pode ser até, dependendo do caso, daquilo que nós vamos pedir, a gente pode até fazer um jejum de 1 dia, 2 dias, 3 dias, como acharem, como aguentarem, né? Agora, o saco e a cinza era uma tradição judaica, não há necessidade, mas é uma forma de se humilhar diante de Deus, né? Em 1 Samuel 1:10, nós temos a oração de Ana. Ela era estéril, né?
e mãe de Samuel, mas nesse momento que ela orou era estéril. Então, você lembra que eu falei, a gente, com oração e súplicas, às vezes até com jejum, né? Ana, olha só como é que ela orou, com amargura de alma. Ela estava muito triste, porque ela queria ter um herdeiro, queria ter um filho. E ela era estéril. Então ela orou ao Senhor com amargura de alma, orou ao Senhor, abriu o coração ao Senhor, chorou abundantemente. Olha só, hein? Que tipo de oração? Uma oração de uma mãe querendo ter um filho de qualquer forma, né? E ela, por ser judia e por não ter filhos, ela era humilhada por causa disso. E ela desejava tanto ter um filho, e ela orou com muita amargura de alma, com muita tristeza na alma, ela orou e abriu o coração a Deus. Né? O importante é que Deus ouviu a oração e ela teve não um, mas 5 filhos. Né? Primeiro Samuel, depois vieram os mais 4 ou 5, não tenho certeza agora, mas sei que ela teve bastante filhos. Olha como Deus atende as orações, hein? Só que ela se humilhou, ela abriu o coração mesmo. Em Tiago 5,16, qual o poder de uma oração sincera? A gente acabou de falar de Ana, né, abrindo o coração, chorando amargamente, e Deus ouviu a oração dela, né? Qual o poder de uma oração sincera? Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, intercedendo um pelo outro, né? Para que sareis. A gente tem problemas sérios aqui, e esses problemas estão exatamente em função dos nossos maus relacionamentos com as pessoas, né? A forma que muitas vezes nós agimos. Então, nós temos que primeiro nos acertar as contas, confessar as nossas culpas uns aos outros, ser sincero, ser honesto uns com os outros, né? Acertar isso aqui, essa diferença. Agora, olha o final. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Se eu estou com pecado, se eu estou carregando, se eu estou ofendendo alguém, se eu estou magoando alguém, eu vou pedir o que para Deus? O que eu posso pedir para Deus é que tenha misericórdia de mim e me ajude a consertar essa situação, a não agir dessa forma, né? Em nome de quem nós devemos orar? Isso aqui é importante. Em nome de quem nós devemos orar? João 14,13. Vamos lá para João 14,13. João 14, versículo 13. E tudo quanto pedirdes, indo para trás, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quem está dizendo isso? O próprio Jesus Cristo. Tudo que nós pedimos no nome dele, ele vai fazer. Mas olha só o final dessa frase. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu não vou ficar pedindo um carro. Eu queria um carro mais novo. Eu queria uma casa maior, eu queria morar num outro lugar. Eu queria uma televisão grande que enchesse minha parede. Não é esse tipo de oração que Jesus está dizendo que vai atender, né? São coisas que glorifiquem ao Pai. Por exemplo, eu quero entender mais a palavra de Deus, eu quero pregar a palavra, eu quero falar para as pessoas da palavra de Deus. Então, ora, peça para Deus, né? Mas eu sou tímido. Ora, peça para Deus e ele vai fazer esse trabalho, vai alterar a sua maneira de ser, vai te ajudar a mudar a maneira de ser, né? Então, aí o Pai vai ser glorificado. Agora, eu trocando de carro, pegando um carro mais novo, ficar orando para Deus, ou como algumas pessoas falam, não, doa seu carro aqui, que Deus vai te dar um outro. Não é assim que funcionam as coisas, não. Vamos tentar entender melhor, né, sobre as orações. Deus atende às nossas orações. Olha o que Jesus diz aqui em Mateus 7, do 7 ao 11. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho pedindo pão, vai dar uma pedra para ele? E pedindo peixe, vai dar uma serpente para ele? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Vejam, são necessidades, não pense em bens materiais. Pode ser que uma vez eu li sobre um pastor, ele queria visitar todos os membros da igreja dele, e eram muitos, e moravam distantes, e ele não tinha dinheiro para comprar um carro, nem uma bicicleta. Aí ele orou para Deus e pediu
que desse uma bicicleta para ele fazer o trabalho de Deus, e fazer visitação. Ele iria de bicicleta, ele iria visitar todos os membros. E não é que depois de pouco tempo uma pessoa vem com uma bicicleta, bate na porta dele e fala assim, poxa, eu não sei porquê, mas eu senti que eu devia dar essa bicicleta para você. Olha como Deus trabalha, né? Um aqui pedindo e ele já trabalhando no coração de outra pessoa. E o pastor ganhou a bicicleta e pôde fazer o trabalho que ele queria fazer. Vocês estão entendendo como funcionam as orações? Qual a finalidade? O que a gente vai pedir para Deus, né? Jesus deixou uma oração modelo para nós, que está lá em Mateus 6, de 9 a 13. É uma oração modelo, não é para você ficar repetindo, não é isso. É uma oração modelo, para você saber como você se dirige ao Pai. Então vamos ver o que tem nessa oração modelo. Portanto, vós orareis assim. Os discípulos tinham pedido para Jesus, ensina-nos a orar. Então, não, isso aqui não é um repeteco, não é para você ficar repetindo isso, mas é um modelo, para você daqui saber como você fala com o Pai. Só esse assunto aqui já daria para a gente fazer um estudo aí de pelo menos 1 hora, né? Mas vamos lá, vamos dar uma pincelada rápida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, a primeira coisa é nós nos colocarmos no nosso lugar e sabemos diante de quem nós estamos. Deus está nos céus e Ele é santo. Então, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha que compromisso que você está assumindo quando você diz isso aqui. Você está dizendo para Deus, eu vou fazer a tua vontade. Do jeito que os anjos te obedecem aí, eu vou te obedecer aqui. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso você pode pedir, Deus garante. É um texto bíblico, um texto de Davi, ele diz assim, já fui moço, agora sou velho, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Então você pode pedir para Deus. O pão e a água ele garante. Perdoa-nos as nossas dívidas. Olha como isso aqui é importante, essa frase agora. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se eu não sei perdoar os outros, estou pedindo para Deus me perdoar da mesma forma, Ele não vai perdoar. Só para a gente raciocinar em cima dessa oração. Mas teria muito mais coisa para a gente conversar, né? E não nos permitas cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Tem um outro texto que diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Você está com dificuldades para resistir o diabo? Peça ajuda para Deus. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso não é uma garantia. Eu orei aqui, é uma garantia para o dia inteiro. Se você perceber que uma tentação vem sobre você, pode recorrer a Deus. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a superar isso. Tem orações pelos doentes também. Tiago 5, 14 a 16. Olha o que diz lá. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, os líderes da igreja, né? E orem sobre o enfermo, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. Nós já lemos esse texto, né? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, se é uma pessoa doente, junto à liderança da igreja, vão até lá juntos orar por aquela pessoa. A oração de fé salvará o doente. Quer dizer que qualquer caso? Não, não é qualquer caso. Mas tem muitos casos que Deus vai atender. Quanta gente está com coronavírus e a gente orando para que Deus cure essas pessoas, mas muitos estão morrendo. Então, Deus deve ter os motivos dele, porque ele está permitindo a morte. Talvez seja a hora de alguns descansarem, talvez outros, Deus já saiba que não vão se salvar, não vão se interessar em buscar a Deus, não é? Cada caso é um caso. Mas a gente deve seguir esse roteiro que Deus está dando. Junto à liderança da igreja. Vamos até onde está enfermo, vamos orar por ele, né? A oração da fé salvará o doente e o levantará. Uma oração confiante, como Salmos 3, 2, 5 também ensina a gente. Estamos vendo aqui alguns tipos de oração, né? Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele, Deus. Nossa, que triste, hein? A pessoa chega e fala para você, você está perdido. Não perca seu tempo. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Desde lá dos céus ele ouviu. E eu me deitei e dormi sossegado. Acordei porque o Senhor me sustentou.
Não interessa o que as outras pessoas falam. Leva esses problemas todos diante de Deus. Você fica angustiado, se deprimindo, arrasado. Leva o problema para Deus. Olha, faça como Davi. Quantas pessoas queriam prejudicar Davi? E ele sempre orava e pedia socorro. E o gostoso é que ele falava assim, eu clamei ao Senhor e ouviu-me. Deus ouviu, ele ouve as nossas orações. Pode não responder na hora, mas ele ouve e vai atender. Uma outra oração também aqui, a oração de Jabez, não sei se vocês conhecem, está lá em 1 Crônicas 4, 9 e 10. Uma oração interessante, a pessoa estava pedindo, vamos ver pelo que ele pediu, né? E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabez, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Parece que ele deu trabalho para a mãe dele para nascer, a mãe já pôs esse nome, porque teve muitas dores pela luz. Mas Jabez, olha só, ele invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus defendeu o seu pedido. Perceberam a oração de Jabez? Alargar as fronteiras, parece que ele devia ter algum empreendimento, algum negócio, e ele queria crescer um pouco mais. Mas quando você pede para crescer pensando só na questão financeira e você ganhar mais, não necessariamente Deus vai te atender. Agora, quando você usa uma parte do seu dinheiro para ajudar o seu semelhante, quando você é fiel com Deus, a parte financeira, pode cobrar. Deus vai te ajudar a crescer. Mas você tem que se manter fiel. Pensa que, ixi, mas é tanto, nossa, eu tenho que dar tudo isso para Deus, eu tenho que fazer isso com as pessoas. Não? Você está olhando esse aspecto, não precisa nem perder seu tempo pedindo nada para Deus, não, porque Ele não vai te atender, para você alargar as fronteiras. Não? E o que é fé? A gente está falando sobre oração, vimos alguns modelos, mas é importante nós sabermos sobre a fé. Hebreus 11, versículos 1 e versículo 6 explicam para a gente. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Às vezes a gente pede alguma coisa para Deus, eu não estou vendo Deus, eu não sei se Ele vai me atender, mas eu peço para Ele, eu creio que Ele tem poder para resolver esse problema para mim. Então, isso é fé, é você acreditar que estou falando com alguém que pode resolver meu problema. Às vezes você vai nas autoridades municipais, estaduais, federais, tentando resolver um problema, não consegue, não sabe atrás de quem se recorrer. Gente, corta caminho, vai direto no Criador. Ele quer resolver nossos problemas. Olha o que mais diz aqui no versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é o galardoador dos que buscam. Se eu não creio em Deus, estou orando para quê? Por quê? Só se você está orando para o Senhor, me dá fé, me ajuda a acreditar em Ti. Faça alguma coisa assim que tire troque esse coração duro meu, não? Você pode pedir essas coisas que Ele atende. Como desenvolver a fé? Romanos 10, 17 dá uma dica boa para a gente aqui. De sorte que a fé é pelo ouvir, mas não é ouvir qualquer coisa, ouvir pela palavra de Deus. O que é ouvir pela palavra? É você ver o que é que Deus quer te mostrar em cada texto da Bíblia que você está lendo ali. Ouvir pela palavra de Deus, ouvir palestras sobre a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, ver o que é que Deus tem para te dizer. É assim que a nossa fé se desenvolve. A fé, de sorte que a fé é pelo ouvir, é assim que ela cresce, é assim que ela se desenvolve. Olha esse texto aqui de uma escritora cristã chamada Ellen White. A verdadeira fé, a oração verdadeira, quão fortes são fé e oração verdadeiras. São como dois braços por meio dos quais o suplicante humano se apodera do poder infinito, aliás, do poder do infinito amor. Fé é confiança em Deus, acreditar que Ele nos ama e sabe o que é melhor para nós. Ele sabe, Ele é o Criador. Foi Ele que fez você, foi Ele que me fez. Ele me conhece detalhadamente, Ele sabe quais são as minhas reais necessidades. E Ele quer me ajudar. Bom, e agora o que a gente faz? Então, mais algumas dicas sobre oração. Já vimos sobre oração, alguns casos, como orar, né? Vamos ver agora outras dicas. Ore 3 vezes ao dia. Salmo 55, 17.
Olha o que diz, Davi dizia: de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá minha voz. Quantas vezes ele orava? 3 vezes. Pela tarde, quando fala pela tarde, porque nós já vimos isso, né, na criação, e foi tarde e manhã, então no calendário judaico é primeiro o pôr do sol, né, a parte escura, para depois a clara, ao meio-dia, depois a parte escura de novo. Então ele fala assim: de tarde, de manhã e ao meio-dia eu orarei e clamarei. E tenha essa certeza, e ele ouvirá a minha voz. Deus ouve a nossa voz. Fale a sós com Deus. Isso é muito importante também, né? Nós temos as orações que nós fazemos em público, as orações que a gente faz assim com um pequeno grupo, orando, né? Mas tem as minhas orações particulares. Fale a sós com Deus. Mateus 6,6, ele nos diz o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, entra no teu quarto, num cantinho que você separou, que é teu com Deus, é para você conversar com Deus. E fechando tua porta, ora teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto, eu não estou vendo ele, mas ele está me vendo, te recompensará publicamente. Ore em secreto, tenha o seu momento, você e Deus, sou eu e Deus, 3 vezes, pelo menos 3 vezes ao dia. Às vezes você pode orar o dia inteiro. Você está lavando louça, está conversando com Deus. Eu estou lá no ônibus, conversa com Deus. Eu estou numa fila, conversa com Deus. Pode conversar, ele está pronto, 24 horas à sua disposição para te ajudar, para me ajudar também. E mais? Peça coisas convenientes. Nós já começamos a conversar sobre isso. Tiago 4,3, olha o que diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Lembra? Eu falei, eu queria um carro mais novo, uma casa maior, uma televisão maior, queria isso, queria aquilo. Quando você começa a pedir bens materiais que não são tão importantes assim para a tua vida, não vai ser atendido. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Não é isso que Deus quer te dar. Não é isso que Deus quer me dar. Ele quer dar bênçãos espirituais. E, junto com elas, pode até dar algumas materiais. Ele prometeu, ele falou: no mundo tereis aflições, tereis grandes dificuldades, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês vão vencer também. E a outra coisa que ele diz para nós: o teu pão e a tua água serão certos. Ele não falou que a gente ter carne e um monte de outras coisas para comer. Ele não falou isso. Mas o teu sustento ele garante. Você vai ter o seu sustento. Outra coisa, peça com fé. Mateus 21:22 diz: e tudo que pedirdes em oração, crendo, tendo fé, o recebereis. Então, algumas dicas, não é? Para nós crescermos nesse nosso relacionamento com Deus. Não iremos receber sem pedir. Não iremos encontrar a bênção sem buscá-la. A grande certeza que temos é que existe um Deus nos céus que nos ama e nos atende. Por que deveriam os filhos e filhas de Deus ser tão relutantes em orar, quando a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se acham armazenados os ilimitados, as inúmeras, incontáveis bênçãos da onipotência de Deus? Olha só, vamos ler de novo. Por que deveriam os filhos e as filhas de Deus ser tão relutantes em orar? Por que a gente não gasta mais tempo em oração? Por que nós não conversamos mais com Deus? Nós teríamos, ele diz assim, trazer os vossos fardos para mim, traga os seus problemas para mim, e eu vos aliviarei. Leva o meu fardo, é muito mais leve. Quando a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu. Você quer bênçãos? Ora, busque Deus. Onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Também é outro texto da escritora cristã Ellen White, no livro Caminho a Cristo. São pensamentos, são frases, são textos que são para nos ajudar a ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Por falar em oração, antes da oração, deixa eu só falar qual é o próximo tema. Nós vamos voltar à sequência que nós estamos seguindo, então nós falamos sobre a lei, né? Agora nós vamos falar sobre o mandamento esquecido no próximo estudo. Hoje nós falamos sobre oração e fé. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, aprendemos hoje um pouco mais sobre a oração, sobre algumas formas de oração,
E também sobre a necessidade que temos de ter fé em Ti. Porque se não confiarmos em Ti, se não tivermos a certeza absoluta de que Tu podes atender as nossas orações, os nossos pedidos, as nossas orações serão em vão. Por isso te pedimos, Senhor, que aumente a nossa fé, que ajuda-nos a estudarmos mais a Tua palavra, te conhecer melhor, para que a nossa fé possa crescer cada vez mais e que nós tenhamos uma comunhão cada vez maior contigo através do estudo da Tua palavra e da oração também. Abençoe o lar de cada uma das pessoas que está nos acompanhando, que está participando desse estudo conosco. Que eles possam se sentir felizes ao Teu lado e terem uma amizade mais íntima contigo. Fica conosco, dá-nos a Tua paz, nós te pedimos por Jesus. Amém. E assim foi mais um estudo nosso, onde nós estamos a cada dia crescendo um pouco mais. Logo, logo vocês vão se sentir já dominando a Bíblia com facilidade de ir para trás, para frente. Nós já estamos no 17º estudo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Quanto mais a gente aprende, mais nós vamos conhecendo a Deus e vamos servindo melhor. Deus te abençoe e até o próximo estudo.